Imagina um cenário em que as previsões mais surpreendentes do moderno Nostradamus se tornam realidade. Neste vídeo, vamos explorar as profecias que cercam Kamala Harris, uma figura histórica que não só quebrou barreiras na política americana, mas também está destinada, segundo alguns, a liderar o país mais poderoso do mundo. Desde os seus primeiros passos na política, até as teorias que sugerem um caminho predestinado rumo à presidência. Vamos te levar em uma jornada cheia de revelações impactantes e análises profundas. O que as chaves de Alan Lichardman nos reservam? O homem que previu o resultado de eleições com uma precisão quase infalível. Prepare-se para um passeio que pode mudar sua percepção sobre a política atual e o futuro dos Estados Unidos. Número 1. Nostradamus e seu legado. Nostradamus, uma das figuras mais enigmáticas e controversas da história, deixou uma marca indelével na cultura pop com seus quartetos proféticos, publicados no século XVI. Esse médico e astrólogo francês, cujo nome verdadeiro era Michel de Nostradamus, conseguiu capturar a imaginação de gerações graças à sua obra Les Prophètes. Nestes versos, Nostradamus descreveu uma série de eventos que, segundo seus seguidores, previram alguns dos momentos mais cruciais da história moderna. Desde o grande incêndio de Londres em 1666, até a ascensão de Adolf Hitler e a devastadora bomba atômica de 1945, suas profecias parecem ter antecipado mudanças sísmicas na humanidade. Mas como é que Nostradamus conseguiu manter sua relevância há mais de 400 anos depois de sua morte? A resposta está na forma como seus escritos foram reinterpretados e adaptados ao longo do tempo. Cada geração em que se tornou um livro da história encontra em seus quartetos um reflexo dos desafios e medos do momento, o que permitiu que seu legado perdurasse. Seu estilo, caracterizado por uma linguagem críptica e metafórica, deixa espaço para múltiplas interpretações. Isso fez com que muitas de suas previsões se aplicassem a eventos contemporâneos. Esse fenômeno não só manteve vivo o interesse em sua obra, mas também solidificou seu status como um profeta eterno, cujas palavras continuam ressoando na psique coletiva. Ao aprofundar-se em seu legado, é essencial reconhecer como suas previsões impactaram a cultura pop e a política moderna. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, muitos acreditavam que Nostradamus havia antecipado o conflito, o que alimentou a propaganda em ambos os lados. Até hoje, seus escritos são frequentemente invocados quando surgem crises globais, desde desastres naturais até tensões políticas. Seu nome se tornou sinônimo de profecia e mistério, um testemunho de como sua obra transcendeu as barreiras do tempo e do espaço. Quanto à sua influência em figuras políticas modernas, seus seguidores encontram paralelismos entre seus escritos e desafios de líderes, previsto diretamente a líderes específicos do século XXI. Seus seguidores frequentemente encontram paralelismos entre seus escritos e os desafios que esses líderes enfrentam. A ideia de que um profeta do passado poderia ter antecipado os movimentos e decisões de líderes atuais é um conceito fascinante que adiciona uma camada de mistério e gravidade ao seu papel na história. Harry, assim como outros líderes mundiais, está no ponto de mira de quem busca nos textos antigos respostas para os problemas contemporâneos. O que reforça a ideia de que o legado de Nostradamus continua sendo tão relevante quanto foi em seu tempo. Além disso, é crucial destacar como a figura de Nostradamus tem sido utilizada ao longo dos séculos para justificar, criticar ou até mesmo prever o destino de governos e nações. Em momentos de incerteza, suas profecias oferecem um senso de previsão, mesmo que sejam interpretadas de maneiras bem diferentes, dependendo do contexto e das necessidades do momento. Isso fez com que Nostradamus se tornasse uma ferramenta poderosa não só para a cultura pop, mas também para a política, onde suas profecias se tornaram parte do discurso sobre o destino e a inevitabilidade histórica. Nostradamus não é apenas uma figura histórica, é um fenômeno cultural que continua influenciando como entendemos o mundo e nosso lugar nele.
Desde suas previsões mais famosas até as interpretações mais recentes, que ligam sua obra a líderes modernos como Kamala Harris, seu legado continua sendo um farol para aqueles que buscam entender o passado, interpretar o presente e prever o futuro. Assim, Nostradamus continua sendo uma presença constante em nossa imaginação coletiva. Um lembrete de que o passado e o futuro estão, em muitos aspectos, inexoravelmente entrelaçados. Número 2. A figura de Alan Lee Shadman. Alan Lee Shadman, um historiador e professor da American University, ganhou o título de Nostradamus moderno. Devido à sua notável capacidade de prever o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos com uma precisão impressionante, desde 1984, Lee Shadman acertou em suas previsões de 10 eleições consecutivas. Um recorde que deixou atonitos tanto especialistas quanto críticos. Seu método, conhecido como as 13 chaves da Casa Branca, se tornou uma ferramenta inestimável para analisar e prever o futuro político em um país onde as eleições podem ser extremamente imprevisíveis. O sistema de Lee Shadman não se baseia em pesquisas de opinião, estratégias de campanha nem no carisma dos candidatos. Em vez disso, ele se concentra em uma série de 13 indicadores que avaliam a força do partido no poder. Essas chaves incluem fatores como a economia, a liderança, os escândalos e a política externa. E cada uma delas é considerada verdadeira ou falsa no contexto da administração atual. 6 ou mais dessas chaves forem falsas, segundo a análise de Lee Shadman, o partido no poder perderá a eleição. Essa metodologia se mostrou surpreendentemente robusta e fez de Lee Shadman uma referência obrigatória em cada ciclo eleitoral. Mas, como Lee Shadman desenvolveu esse sistema e o que o diferencia de outros modelos preditivos? Sua abordagem histórica e teórica da estabilidade, desenvolvida por Lee Shadman com o geofísico russo Vladimir Kailis-Borov, aplica-se também na previsão de terremotos entre indivíduos, mas sim como referendos sobre a administração em exercício. Lee Shadman desenvolveu esse modelo em colaboração com o geofísico russo Vladimir Kailis-Borov, que aplicou uma abordagem semelhante na previsão de terremotos. Junto, adaptaram essa teoria à política americana, criando um modelo que, apesar de ser simples em sua premissa, é extremamente eficaz em sua aplicação. Ao aplicar seu sistema à política contemporânea, Lee Shadman previu o futuro político de Kamala Harris, sugerindo que seu sucesso nas próximas eleições dependerá em grande parte de como essas 13 chaves se alinham. Especificamente, Lee Shadman analisou como fatores como a economia, a política externa e a ausência de escândalos importantes poderiam influenciar a possibilidade de Harris continuar no poder ou alcançar a presidência. A análise dele é fria e objetiva, baseada em dados históricos, mais do que em emoções e retórica, que costumam dominar as campanhas eleitorais. Número 3. Kamala Harris, no cenário mundial. Kamala Harris, a primeira mulher e pessoa negra a ocupar a vice-presidência dos Estados Unidos, marcou um marco significativo na história política do país. Sua ascensão ao poder não representa apenas um triunfo pessoal, mas também um avanço para as mulheres e as pessoas de cor. No âmbito político, onde tradicionalmente têm estado subrepresentadas, Harris tem usado sua posição para defender a justiça social e promover políticas que refletem seu compromisso com os direitos civis, a equidade e a inclusão. Desde o primeiro dia de seu mandato, ela tem estado no centro de debates cruciais, abordando temas que vão desde a reforma do sistema de justiça penal até a resposta à pandemia de Covid-19. No campo da política externa, Harris tem desempenhado um papel igualmente importante, viajando pelo mundo para representar os Estados Unidos e estabelecer relações com líderes internacionais. Seu enfoque na diplomacia tem sido fundamental na administração Biden, onde ela trabalhou para fortalecer alianças e promover a paz e a segurança global. Harris tem abordado problemas complexos, como a crise climática e a imigração, usando sua plataforma para influenciar as políticas globais e defender os direitos humanos em todo o mundo. Sua capacidade de navegar no complicado terreno da política internacional consolidou sua reputação como uma líder forte e competente na arena global.
À medida que Harris avança em sua carreira, ela enfrenta uma série de desafios que podem definir seu legado. Um dos mais significativos é como sua trajetória se alinha com as previsões de Alan Lee Shadman. O Nostradamus moderno. Lee Shadman, conhecido por seu impressionante histórico de previsões eleitorais acertadas, identificou uma série de fatores-chave que podem influenciar o futuro político de Harris. Essas 13 chaves da Casa Branca incluem aspectos como a economia, a estabilidade política e o carisma do candidato. Todos eles vão desempenhar um papel crucial em qualquer tentativa de Harris de alcançar a presidência. É fascinante considerar como as previsões de Lee Shadman se relacionam com as de Nostradamus, um profeta de um contexto completamente diferente. Embora Nostradamus não pudesse ter antecipado Harris, especificamente, seus seguidores frequentemente encontram em seus quartetos paralelismos com eventos políticos atuais. A ideia de que Harris pode estar trilhando um caminho predestinado, segundo esses dois visionários, adiciona uma camada de intriga à sua carreira. Nesse sentido, Harris não está apenas moldando seu futuro, mas também o destino da nação. Em um momento de grande mudança e desafio. Número 4. As 13 chaves de Lee Shadman. O sistema das 13 chaves de Alan Lee Shadman é uma ferramenta poderosa e complexa projetada para prever o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Esse marco se baseia na premissa de que as eleições presidenciais nos Estados Unidos são as que mais podem ser influenciadas. As eleições não são simplesmente competições entre candidatos, mas sim um referendo sobre o desempenho do partido no poder. Cada uma dessas 13 chaves representa um fator crucial que, em conjunto, determina se o partido no poder vai manter a Casa Branca ou se será derrotado. As chaves incluem aspectos como a economia, a estabilidade social, a política externa e a ausência de escândalos. Todos eles, elementos essenciais que refletem a força ou a fraqueza da administração atual. No caso de Kamala Harris, que pode ser a candidata democrata nas próximas eleições, algumas dessas chaves podem funcionar a seu favor, enquanto outras podem representar um verdadeiro desafio. Por exemplo, se a economia continuar mostrando sinais de melhora sob a administração Biden, Harris pode se beneficiar dessa percepção de estabilidade econômica. No entanto, se surgirem escândalos ou se a administração for percebida como incapaz de lidar com crises internacionais, essas chaves podem se voltar contra ela. A ausência de um terceiro partido forte seria uma vantagem para Harris, já que evitaria a fragmentação do voto democrata. Mas a falta de carisma percebida pode ser uma desvantagem em relação a oponentes mais carismáticos. Desmembrar essas chaves e aplicá-las ao contexto atual permite entender melhor as forças e fraquezas de Harris em seu possível caminho para a presidência. O sistema de Lee Shadman oferece uma abordagem estruturada e comprovada para analisar como a campanha de Harris poderia se desenvolver, destacando as áreas onde ela precisa se concentrar para maximizar suas chances de sucesso e consolidar sua posição na política americana. Número 5. O carisma de Kamala. O carisma é um dos elementos mais enigmáticos e poderosos na política, e segundo o sistema das 13 chaves de Alan Lee Shadman, é um fator crucial para determinar o sucesso eleitoral de um candidato. No caso de Kamala Harris, o carisma tem sido objeto de intenso debate. Enquanto alguns críticos argumentam que Harris carece do carisma que caracteriza líderes políticos icônicos, outros a consideram uma figura forte e decidida, capaz de inspirar confiança e respeito em seus seguidores. É importante entender que o carisma não é simplesmente uma questão de atratividade pessoal. Trata-se da capacidade de um líder de se conectar com as massas, comunicar uma visão convincente e mobilizar os eleitores. Ao longo da história, líderes como John F. Kennedy, Donald Reagan e Barack Obama foram venerados por seu carisma, que lhes permitiu não só ganhar eleições, mas também inspirar movimentos que transcenderam seu tempo no poder. Por um lado, Harris tem um estilo de liderança que se baseia na competência, a experiência e a tenacidade. Ela é conhecida por sua capacidade de enfrentar situações difíceis e tomar decisões firmes, qualidades que muitos consideram fundamentais para um líder eficaz.
No entanto, essas mesmas qualidades podem fazer com que alguns a percebam como fria ou distante, uma crítica que surgiu em várias ocasiões durante sua carreira política. Num ambiente político cada vez mais polarizado, onde a emoção muitas vezes supera a razão, o carisma pode ser o factor decisivo que faz pender a balança. Os eleitores costumam buscar líderes com os quais possam se identificar, que falem com eles de maneira direta e que os inspirem por meio de sua presença e oratória. Nesse sentido, Harris enfrenta o desafio de demonstrar que seu estilo de liderança pode ressoar com um eleitorado diverso e emocionalmente carregado. No fim das contas, o carisma de Harris, ou a falta dele, não é um obstáculo intransponível, mas sim um aspecto de sua liderança que pode ser desenvolvido e adaptado. À medida que avança em sua carreira, ela terá a oportunidade de aperfeiçoar sua capacidade de comunicar sua visão de um jeito que ressoe mais profundamente com os eleitores. Se ela conseguir encontrar esse equilíbrio, pode se tornar uma líder carismática à sua maneira, conquistando o apoio necessário para triunfar em um ambiente político onde a personalidade muitas vezes é tão importante quanto as políticas. Número 6. As previsões de Lishadman para Kamala. Alan Lishadman, com seu impressionante histórico de previsões eleitorais. Ele voltou sua atenção para Kamala Harris, sugerindo que seu caminho para a presidência estará repleto de desafios. Através de seu sistema das 13 chaves, Lishadman avaliou a viabilidade de Harris como candidata, destacando que, embora ela tenha a possibilidade de alcançar a Casa Branca, seu sucesso não está garantido e dependerá de como certos fatores-chave se alinhem ao longo de sua campanha. Lishadman apontou que Harris enfrenta um ambiente político complicado, marcado por uma economia em recuperação, tensões sociais e um eleitorado profundamente dividido. Lishadman destacou a importância da economia como um dos fatores determinantes na candidatura de Harris. Embora a administração de Biden, na qual Harris desempenha um papel crucial, tenha conseguido avanços na recuperação econômica após a pandemia, Lishadman alerta que qualquer retrocesso, como uma recessão ou um aumento significativo na inflação, pode ser devastador para suas chances. A solidez econômica a curto e longo prazo é uma das chaves mais críticas em seu sistema, e qualquer fraqueza pode ser devastador para suas chances. A força econômica a curto e longo prazo é uma das chaves mais críticas do seu sistema, e qualquer fraqueza. Nesse sentido, isso poderia inclinar a balança contra Harris. Comparada a figuras como Bill Clinton, que se beneficiou de uma economia em alta, Harris pode se encontrar em uma posição mais precária se não conseguir consolidar a recuperação econômica. Outro fator-chave identificado por Lishadman é a ausência de escândalos significativos. Harris, até agora, tem evitado controvérsias importantes, o que joga a seu favor. No entanto, Lishadman alerta que qualquer escândalo que surgir pode ser usado contra ela. De modo geral, isso poderia ser explorado por seus oponentes políticos para minar sua credibilidade. Comparada a candidatos como Richard Nixon, cuja presidência foi destruída pelo escândalo de Watergate, Harris precisa manter uma imagem impecável para evitar que essa chave se volte contra ela. Lishadman também destacou a importância dos sucessos em política externa e militar. Harris, como vice-presidente, tem estado envolvida em várias decisões de política externa, mas não liderou nenhuma iniciativa destacada que possa ser considerada um sucesso decisivo. Lishadman sugere que, para fortalecer sua candidatura, Harris precisaria se associar a conquistas significativas nesse campo, como fez George H.W. Bush com a bem-sucedida Operação Tempestade no Deserto. C. Bush com a bem-sucedida Operação Tempestade no Deserto. Sem esses feitos, Harris pode enfrentar dificuldades para convencer o eleitorado de sua capacidade de liderar no cenário global. Um dos aspectos mais subjetivos, mas não menos importantes, que Lishadman avalia é o carisma do candidato. Harris é criticada por falta de carisma. Lishadman diz que, embora não seja a única chave, o carisma é crucial na percepção dos eleitores. Harris deve melhorar sua conexão emocional com eles. Lishadman salienta que, embora o carisma não seja a única chave para vencer uma eleição, ele desempenha um papel crucial na forma como os eleitores percebem o candidato. Harris vai precisar trabalhar para melhorar sua conexão emocional com os eleitores.
usando sua história pessoal e suas conquistas para se apresentar como uma líder acessível e empática. Lee Shadman destacou a comparação entre Harris e Donald Trump, um rival potencial nas próximas eleições. Enquanto Trump continua sendo uma figura polarizadora, seu carisma e habilidade de mobilizar sua base isso torna um oponente formidável. Lee Shadman sugere que, para vencer Trump, Harris vai precisar se destacar em áreas onde Trump tem sido criticado, como a coerência na política externa e a gestão econômica. Além disso, Harris vai precisar evitar cair nas armadilhas dos debates com Trump, onde seu estilo combativo pode colocá-la em desvantagem. Se ela não souber lidar bem com a confrontação, um elemento adicional que Lee Shadman menciona é a possível influência de partidos terceiros. Embora seja pouco comum que um terceiro partido ganhe uma eleição presidencial nos Estados Unidos, a presença dela pode desviar votos cruciais em estados-chave, afetando o resultado final. Lee Shadman alerta que Harris deve ficar atenta a qualquer movimento de partidos terceiros que possam tirar apoio da sua base eleitoral, especialmente em um ambiente onde a polarização e o desencanto com os partidos tradicionais são cada vez mais evidentes. As previsões de Lee Shadman para Kamala Harris são um lembrete de que, embora ela tenha o potencial de alcançar a presidência, seu caminho estará cheio de obstáculos. A economia, a ausência de escândalos, os sucessos na política externa, seu carisma e a influência de partidos terceiros serão fatores decisivos na sua campanha. À medida que a eleição se aproxima, a capacidade de Harris de lidar com esses desafios. Isso vai determinar se ela se tornará a primeira mulher presidenta dos Estados Unidos, ou se sua candidatura será frustrada pelas mesmas forças que derrubaram outros antes dela. As previsões de Lee Shadman, baseadas em seu sistema comprovado, oferecem uma visão clara do que Harris precisa fazer para maximizar suas chances de sucesso e como o público poderia perceber sua candidatura. À medida que os eventos se desenrolam, número 7, Trump vs. Clores. O confronto entre Donald Trump e Kamala Harris é um dos temas mais quentes na política atual. Alan Lee Shadman sugeriu que esse duelo pode ser um dos mais épicos na história das eleições presidenciais. Dado o alto grau de polarização do eleitorado e as profundas diferenças entre os dois candidatos. Utilizando o quadro das 13 chaves de Lee Shadman, é possível analisar as forças e fraquezas de Trump e Harris, assim como avaliar como cada um poderia influenciar o resultado das eleições. Com seu carisma inegável e sua capacidade de mobilizar sua base, ele continua sendo uma figura dominante no Partido Republicano. No entanto, seu histórico de escândalos e a polarização que gera podem jogar contra ele, especialmente se Harris conseguir manter uma imagem livre de controvérsias. Harris, por outro lado, enfrenta o desafio de consolidar seu carisma e conexão emocional com os eleitores. Uma área onde Trump tem vantagem. A economia será um campo de batalha-chave. Harris poderia se beneficiar se a administração Biden continuar melhorando a situação econômica, enquanto Trump poderia capitalizar qualquer sinal de fraqueza econômica para atrair os eleitores indecisos. Além disso, ambos os candidatos terão que demonstrar sua capacidade de lidar com a política externa e evitar fracassos significativos que possam prejudicar suas campanhas. A influência de terceiros partidos também pode ser um fator decisivo, já que qualquer desvio de votos em estados-chave poderia inclinar a balança. No final das contas, esse duelo entre Trump e Harris pode definir o rumo da política americana para a próxima década, com cada candidato lutando para aproveitar suas forças e minimizar suas fraquezas em um ambiente eleitoral intensamente competitivo. Número 8. O impacto da economia. A economia tem sido historicamente um dos fatores mais determinantes no resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Segundo Alan Lee Shadman, um dos elementos-chave em seu sistema das 13 chaves é a força econômica, a qual pode conceder uma vantagem significativa ao partido no poder. Uma economia robusta, caracterizada por um baixo desemprego, crescimento do PIB e estabilidade financeira,
geralmente se traduz em um apoio mais amplo ao incumbente, enquanto uma economia fraca ou em recessão pode inclinar a balança a favor do oponente. No contexto atual, a economia americana se encontra em uma encruzilhada. A balança a favor do oponente. No contexto atual, a economia americana se encontra em uma encruzilhada. Depois de enfrentar os efeitos devastadores da pandemia de Covid-19, a economia tem mostrado sinais de recuperação, mas também de vulnerabilidade. A administração Biden-Harris implementou uma série de políticas econômicas destinadas a estabilizar e revitalizar o país, incluindo pacotes de estímulo econômico, investimentos em infraestrutura e esforços para lidar com as desigualdades econômicas. Essas medidas tiveram um impacto direto na percepção pública e na avaliação do desempenho da administração. Um dos pilares da agenda econômica de Harris tem sido a equidade econômica. Durante seu mandato, ela tem promovido políticas voltadas para reduzir a desigualdade de riqueza, melhorar o acesso à educação e à saúde e garantir um salário digno para todos os trabalhadores. Essas políticas refletem uma abordagem progressista que busca não apenas a recuperação econômica, mas também uma mudança estrutural que beneficia as comunidades marginalizadas e a classe trabalhadora. No entanto, a efetividade dessas políticas será avaliada pelos eleitores com base em seu impacto tangível em suas vidas cotidianas. À medida que as eleições se aproximam, o estado da economia será um tema central na campanha de Harris. Se a economia continuar mostrando sinais de recuperação, com um crescimento sustentado e uma redução na inflação, Harris poderia capitalizar este sucesso como um sinal da eficácia da sua liderança e da administração Biden. No entanto, qualquer retrocesso econômico, como um aumento no desemprego ou uma recessão, poderia ser usado por seus oponentes como evidência de uma gestão inadequada, erodindo seu apoio eleitoral. Número 9. A influência de partidos terceiros. Embora costumem ser ignorados, os partidos terceiros podem desempenhar um papel crucial nas eleições presidenciais ao inclinar a balança em estados-chave. Embora raramente ganhem, a sua capacidade de dividir o voto entre os dois principais partidos pode ser decisiva. Nesse contexto, a presença de um candidato independente ou de um terceiro partido forte poderia representar uma ameaça significativa para a campanha de Kamala Harris. Historicamente, vimos como partidos terceiros influenciaram eleições apertadas. Candidatos como Ross Perot, em 1992, ou Ralph Nader, em 2000, desviaram votos suficientes para alterar o resultado final em vários estados críticos. No caso de Harris, a aparição de um terceiro partido poderia atrair eleitores insatisfeitos com o atual bipartidarismo, afetando suas chances de vitória. Lee Chadman alertou que um terceiro partido forte poderia prejudicar Harris, especialmente se conseguir atrair a atenção de eleitores moderados ou progressistas que não se sentem completamente representados pelos democratas. Essa previsão tem fundamento no fato de que, em uma eleição polarizada, até mesmo uma pequena porcentagem de votos desviados pode ser suficiente para mudar o resultado em estados com margens de vitória reduzidas. A influência de partidos terceiros é um fator que Harris não pode se dar ao luxo de ignorar. À medida que a campanha avança, será crucial para ela e sua equipe monitorar de perto qualquer movimento de candidatos independentes que possa surgir e desenvolver estratégias para mitigar seu impacto na votação final. A capacidade de se antecipar a esse desafio pode ser um elemento-chave para garantir seu sucesso na corrida presidencial. Número 10. Futuro promissor. Apesar dos inúmeros desafios que enfrenta, Kamala Harris ainda é vista por muitos como uma figura com um futuro promissor na política americana. Sua trajetória até agora, marcada por marcos da pandemia, tem sido um grande desafio para a política americana. Histórico, e um firme compromisso com a justiça social, a posicionam como uma das líderes mais influentes do país. No entanto, para garantir seu lugar na história e talvez se tornar a próxima presidenta dos Estados Unidos, Harris, ela precisará tomar decisões estratégicas que consolidem sua liderança e ampliem sua base de apoio. Para conseguir isso, Harris vai precisar formar alianças-chave tanto dentro quanto fora do seu partido.
Essas alianças poderiam incluir líderes progressistas que consigam atrair eleitores jovens e minorias, assim como figuras moderadas que possam ajudá-la a ganhar o apoio de setores mais conservadores do eleitorado. Além disso, ela precisará promover políticas que não apenas ressoem com sua base atual, mas que também atraiam os eleitores indecisos. Temas como a mudança climática, a reforma da justiça penal e a expansão do acesso à saúde podem ser áreas nas quais Harris poderia se destacar e consolidar seu legado. Com as previsões de Alan Lichasman e o legado de Nostradamus como pano de fundo, a capacidade de Harris de navegar pelos desafios e aproveitar as oportunidades vai determinar se ela tem o que é preciso para ascender à presidência. Sua habilidade de se conectar com o eleitorado, projetar uma liderança carismática e se manter livre de escândalos serão fatores cruciais para seu sucesso. Embora o caminho não seja fácil, Harris tem o potencial de se tornar uma das figuras mais importantes da política americana nas próximas décadas. O futuro de Kamala Harris na política vai depender de como ela lidar com cada um dos desafios que enfrenta, mostrando que tem o que é necessário para liderar os Estados Unidos rumo a um novo capítulo em sua história.